Este médico possui um consultório aqui na cidade e emprega 3 pessoas. Em casa, ele também conta com o auxílio de uma doméstica. Com o aumento do salário mínimo, ele deve sentir alguns impactos. A pessoa que trabalha no consultório, algumas são ligadas à área da saúde, né? 2 delas, então, elas vão, na verdade, elas têm a data base no qual elas têm um aumento que já é determinado, acho que é abril ou maio. Para essas, elas não vão ter esse impacto. A terceira pessoa que trabalha, ela vai ter o impacto tanto sobre o salário, né? 788 vai para isso, né? E vai ter um impacto sobre o INSS, que é 20% sobre o salário, mais a contribuição do Fundo de Garantia. E a contribuição dela também, né? Então vai ter também esse impacto sobre a contribuição dela. A empregada que nós temos aqui, que nós contratamos, como a gente contratou muito recente, na verdade ela vai ter só o ano que vem. Esse ano, pela data ter sido contratada tão próxima da data do aumento, então ela não vai receber. Senão ela receberia também e também teria esse mesmo impacto, tanto sobre a nossa contribuição quanto a contribuição dela para o INSS e para o Fundo de Garantia, que a gente aqui paga todas essas coisas para ela. De acordo com o decreto publicado no Diário Oficial da União, o salário mínimo deve passar de R$ 724 para R$ 788 a partir do dia 1º de janeiro de 2015. O valor representará um aumento de 8,8% no salário do trabalhador brasileiro. Ainda segundo o decreto, o valor diário do salário mínimo corresponderá a R$ 26,27 e o valor da hora trabalhada de R$ 3,58. O valor do salário mínimo é calculado com base em alguns itens. Você pega, né, a variação, tá certo, do produto interno bruto, que é o PIB, o famoso PIB. O PIB é o indicador de riqueza, né, de crescimento econômico de um país. Então você pega a variação desse produto nos 2 últimos anos, tá certo, e repõe em cima disso a inflação do período. Então você vê o que o Brasil cresceu nos 2 últimos anos e repõe a inflação com base no ano anterior. E aí você chega nesse cálculo reajustado do novo salário mínimo. O impacto deste reajuste nas contas públicas será de cerca de 22 bilhões em 2015. Neste caso, os economistas levam em consideração 2 itens: maior poder de compra do brasileiro e o valor gasto pela presidência. Eu citaria 2 grandes impactos, né? Há mais, mas eu citaria 2 grandes impactos. O primeiro é o que a gente chama, nós economistas chamamos de impactos macroeconômicos, ou seja, como o trabalhador tende a gastar tudo que ganha, este adicional no salário mínimo significará mais consumo, tá certo? E isso repercutirá num maior crescimento da economia brasileira, que é o que, diga-se de passagem, nós necessitaremos para o ano de 2015, onde a tendência já mostrará que será um ano de uma certa recessão, desaceleração, retração econômica. E um outro impacto que eu citaria nas contas governamentais, tá certo? Por quê? Porque esse aumento do salário mínimo vai repercutir num aumento da disponibilidade dos recursos do governo, né, na ordem de 22 bilhões de reais. Então, como será um ano, né, o ano de 2015, que o governo vai ter que segurar um pouco os recursos, este aumento do salário mínimo significará, né, 22 bilhões em média a mais de recursos que o governo deverá colocar como decorrência desse aumento do salário mínimo. Mesmo com este aumento, o salário mínimo do brasileiro ainda é considerado baixo. Segundo dados do DIEESE, com base na nossa Constituição, o valor pago deveria ser, em média, R$ 2.000. Se o salário mínimo fosse levado a sério pelo que diz a Constituição Federal, que é um valor em que o trabalhador e sua família pudesse ter acesso à saúde, à educação, à cultura, a uma série de bens sociais, digamos assim, diz o DIEESE que hoje estaria por volta de R$ 2.000. Eu acho necessário ter um aumento, claro que é, até porque a inflação, a gente percebe isso nitidamente, mesmo que os números não sejam exatamente parecidos com esse que a gente vê oficialmente, a gente vê que a comida ficou mais cara, que o supermercado ficou mais caro. Então, se eles não tiverem pelo menos esse aumento, não tem como eles fazerem frente aos gastos que eles têm, que são grandes, né, relativo ao salário muito pequeno que eles recebem. Ainda é muito baixo. Pelo custo de vida que a gente tem, é muito baixo. Você tem uma ideia, a energia subiu 17%, gasolina em torno de 5%, 6%. Agora, em janeiro, a gente vai ter aumento da cesta básica, então, e remédios também vai ocasionar também esses aumentos. Então, eu acho que, no mínimo, eu acho que o salário precisaria estar pelo menos em R$ 900. Muito baixo, diante do que tem subido, né? E eu acho que uma pessoa com salário mínimo é impossível viver.